Você já sentiu que está apenas existindo e não vivendo? Que os dias passam, as obrigações se acumulam e você se tornou um estranho na sua própria pele? Pare por um segundo. Olhe para a sua vida hoje. Você não nasceu para viver assim. Muitos passam a vida inteira esperando por um evento externo, um milagre ou uma sorte súbita que venha salvá-los de sua própria apatia. Mas a verdade é mais profunda e, para alguns, assustadora. Você não nasceu para viver assim. Você não nasceu para ser o resto de si mesmo. Não nasceu para aceitar migalhas de atenção, para carregar o fardo dos outros enquanto o seu próprio espírito definha, ou para se contentar com uma existência que é apenas um eco distante do potencial que você sente vibrar aí dentro, no escuro. Por que a maioria de nós colapsa? Porque fomos ensinados que cuidar de si é egoísmo, que parar para respirar é perda de tempo e que a nossa própria alma pode esperar. Mas o universo é um espelho implacável. Ele não te entrega o que você pede, ele te devolve o que você é. E se você é uma pessoa que se abandonou, a vida vai continuar te abandonando. Imagine um grande navio onde o capitão esqueceu de cuidar da própria bússola. Não importa o quanto ele limpe o convés ou atenda aos passageiros, o navio está condenado ao naufrágio. Neste vídeo, vamos iniciar o seu despertar estoico. Vamos entender por que a reconstrução da sua realidade não começa com o que você conquista, mas com quem você decide deixar de negligenciar. Prepare-se para um confronto com a pessoa mais importante da sua vida, aquela que você deixou trancada no porão da sua própria história. Se você sente que chegou ao seu limite, parabéns. O limite é o lugar onde o ego morre e o mestre nasce. O despertar começa agora. Lição 1. Se você não cuidar de si, ninguém vai. Aproxime-se, deixe o ruído do mundo do lado de fora por um instante. Existe uma verdade que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para compreender, e muitas vezes a descobrem tarde demais, em meio aos escombros de sua própria saúde ou de seus relacionamentos. Essa verdade é simples, mas cortante. Neste vasto teatro da existência, você é o único guardião da sua chama. Muitos de nós fomos criados sob a ilusão de que, se formos bons o suficiente, se nos sacrificarmos até a exaustão pelos outros, alguém, eventualmente, virá nos resgatar. Esperamos que o mundo reconheça nosso cansaço e nos ofereça o descanso. Mas o mundo não funciona assim. O mundo é um sistema que consome energia. Se você se oferece como combustível, ele o queimará até que sobre apenas cinzas. O exemplo histórico, o imperador e o dever. Pense em Marco Aurélio, o último dos 5 bons imperadores de Roma. Ele tinha o mundo em suas mãos, mas ele sabia que se não cuidasse da própria mente, ele seria devorado pela responsabilidade de um império. Em seus escritos, ele não pedia que os outros o compreendessem ou que a vida fosse mais fácil. Ele escrevia para si mesmo, ordenando que sua mente fosse um refúgio. Ele sabia que um líder quebrado não consegue guiar ninguém. Se até o homem mais poderoso da Terra entendia que sua primeira obrigação era com a integridade da sua própria alma, quem somos nós para acreditar que podemos negligenciar a nossa? O cotidiano, o cálice transbordante. Imagine que você é um cálice. A sua energia, o seu amor e a sua paciência são o vinho que está dentro desse cálice. A maioria das pessoas tenta servir aos outros inclinando o cálice até que ele fique vazio. O problema é que, uma vez vazio, o cálice se torna inútil. O verdadeiro mestre da vida entende que o seu dever é manter-se cheio. Você deve cuidar de si de tal forma que o seu serviço aos outros venha do que transborda. Quando você cuida da sua alimentação, do seu sono, do seu silêncio e dos seus limites, você não está sendo egoísta. Você está garantindo que o seu cálice nunca seque. Se você não cuidar de si,
você oferecerá aos outros apenas o amargor do seu ressentimento e o vazio da sua fadiga. A sabedoria da alma. Olhe para a natureza. Uma árvore não pede desculpas por sugar a água da terra para crescer. Ela sabe que, quanto mais forte e saudável ela for, mais sombra e frutos ela poderá oferecer. Mas se ela parar de cuidar de suas raízes por generosidade, ela seca e morre, e ninguém se beneficia da sua queda. Para consertar uma casa, não basta pintar as paredes. É preciso entender por que as vigas apodreceram. Por que é tão difícil cuidar de si mesmo? Por que sentimos uma culpa quase ancestral quando decidimos priorizar nossa própria paz? A resposta reside em uma combinação de condicionamento social e uma armadilha psicológica que o seu ego montou para manter você sob controle. A armadilha da utilidade. Desde o berço, fomos treinados para associar nosso valor à nossa utilidade. Você aprendeu que é bom quando ajuda, quando obedece, quando produz, quando resolve o problema do outro. O sistema em que vivemos não quer que você seja um ser humano pleno. Ele quer que você seja uma peça funcional. Quando você para de se cuidar para servir aos outros, o seu ego sussurra que você é um herói, um mártir, uma boa pessoa. Mas isso é uma mentira sedutora. No fundo, esse altruísmo tóxico é uma forma de vaidade disfarçada. Você se torna um viciado na aprovação alheia porque tem pavor de olhar para o próprio vazio. Você cuida de todos para não ter que enfrentar o fato de que não sabe quem é quando ninguém precisa de você. O mecanismo da projeção. Há uma razão metafísica para isso. É muito mais fácil tentar consertar a vida dos outros do que encarar a desordem na própria alma. Projetamos nossas necessidades no mundo. Se eu sinto que sou indigno de amor, eu me desvivo para dar amor aos outros, esperando que o universo mude a regra por merecimento. Mas a lei da atração, a lei estoica e a lei da vida são unânimes. A vida não te dá o que você faz, ela te dá o que você sustenta ser. Se você sustenta o papel de capacho ou de salvador exausto, a vida continuará trazendo pessoas que precisam ser salvas e pés que precisam ser limpos. Você está viciado na frequência da necessidade, a herança do medo, o instinto de tribo. Historicamente, o ser humano que não era útil à tribo era abandonado à própria sorte na selva. Esse medo genealógico ainda vive em suas células. Você negligencia a si mesmo porque, no fundo, tem medo de que, se começar a dizer não e a cuidar da sua própria luz, as pessoas se afastem e você fique sozinho. Mas ouça bem o que a sabedoria dos séculos tem a dizer. Quem te ama pelo que você faz, te descarta quando você para de fazer. Quem te ama pelo que você é, celebra quando você começa a se cuidar. Ao se abandonar, você atrai apenas parasitas. Ao se cultivar, você atrai aliados. O colapso da identidade. Quando você não cuida de si, você perde a sua assinatura vibracional. Você se torna um borrão. Sua energia fica diluída, fraca, sem magnetismo. É por isso que suas orações não são ouvidas e seus projetos não decolam. Não há ninguém em casa para receber as bênçãos. O trono está vazio. Você se abandonou porque acreditou na mentira de que o seu sacrifício compraria a sua felicidade. Mas o sacrifício sem propósito é apenas automutilação espiritual. A dor que você sente hoje não é um castigo do universo. É o seu eu verdadeiro batendo na porta da frente, tentando entrar na própria casa que você trancou por fora. Você vai continuar fingindo que não ouve? Se você não cuidar de si, ninguém o fará. Não porque as pessoas sejam más, mas porque ninguém pode sentir a sua dor por você. Ninguém pode habitar a sua mente. Ninguém pode respirar por seus pulmões. A pergunta que deixo para você, no silêncio da sua consciência, é: há quanto tempo você não visita a sua própria alma? Há quanto tempo você não é o seu próprio melhor amigo?
Você está tentando salvar o mundo enquanto a sua própria casa está em chamas. É hora de apagar o fogo interno primeiro. Entende agora por que a sua negligência é o seu maior inimigo? Se você está pronto para parar de se abandonar, vamos para a lição 2, o primeiro passo para reconstruir sua vida. Vamos falar sobre como erguer as primeiras pedras desse novo templo. Lição 2, o primeiro passo para reconstruir sua vida. Você entendeu a ferida. Agora vamos falar da cura. E aviso logo, ela não tem gosto de mel. Muitos chegam a este ponto e esperam uma fórmula mágica, um ritual secreto ou um alinhamento planetário que resolva tudo. Eles querem reconstruir a vida, mas querem fazer isso sem demolir as ruínas que ainda ocupam o terreno. Aqui reside a ironia. Você pede ao universo uma nova história, mas continua lendo o capítulo anterior em voz alta, todos os dias. O primeiro passo para reconstruir sua vida não é ganhar mais, encontrar alguém ou ter sorte. O primeiro passo é o reconhecimento da sua própria incompetência em gerir quem você foi até aqui. Seja honesto. Você diz que quer mudar, mas cultiva os mesmos hábitos que te trouxeram ao colapso. Você quer um corpo saudável, mas nutre-se de lixo. Quer uma mente serena, mas consome o veneno das redes sociais até a madrugada. Quer prosperidade, mas gasta sua energia reclamando do que não tem. O estoicismo nos ensina que a primeira ferramenta de um homem livre é a disciplina da percepção. Epicteto dizia que é impossível aprender o que se acha que já sabe. Se você acha que a culpa é do governo, dos seus pais ou do destino, você é um escravo. O primeiro passo da reconstrução é aceitar a responsabilidade total pelo seu estado atual. Sim, o mundo é injusto. Sim, as pessoas falharam com você. E daí? Se você usa a injustiça do mundo como sofá para sua preguiça, você não é uma vítima, você é um cúmplice da sua própria ruína. O exemplo filosófico, o arquiteto e o entulho. Imagine um arquiteto que decide construir um palácio sobre um pântano cheio de entulho. Ele pode usar o melhor mármore e o ouro mais puro, mas a estrutura vai ceder. A sua vida hoje é esse terreno. O entulho são as suas desculpas, os seus vícios emocionais e a sua necessidade de ter pena de si mesmo. O primeiro passo para reconstruir não é colocar um tijolo novo, é limpar o terreno. É o que os antigos chamavam de via negativa. Você não melhora sua vida adicionando coisas, mas removendo o que é desnecessário. Remova a mentira. Remova a procrastinação disfarçada de esperar o momento certo. Remova a convivência com quem te diminui. É irônico, não é? Você gasta tanta energia tentando atrair coisas, quando a coisa mais magnética que existe é um ser humano que tem o comando sobre si mesmo. O universo não se move para quem implora, ele se move para quem age com ordem. Quando você começa a arrumar o seu quarto, a cuidar do seu corpo e a cumprir a palavra que deu a si mesmo, você está emitindo uma frequência de prontidão. Você está dizendo ao campo quântico, eu sou um solo fértil. Enquanto você for um caos ambulante, o universo terá medo de te entregar grandes bênçãos, porque sabe que você as destruirá como destruiu o seu tempo e a sua saúde até agora. Eu sei que dói. Eu sei que olhar para o espelho e admitir que você foi o seu maior sabotador é devastador, mas essa dor é o fogo do ferreiro. Ela não vem para te destruir, vem para tirar as impurezas do metal. Sinta a dor, mas use-a como combustível. Para reconstruir, não basta querer. É preciso entender a engenharia do seu próprio caos. Se a sua vida está em frangalhos, não foi um acidente de percurso. Foi um projeto inconsciente, mas executado com uma precisão matemática dia após dia. A pergunta que você deve se fazer agora, com a coragem de um cirurgião, é: o que em mim se beneficia do meu próprio fracasso? A ganância do ego pela miséria.
Parece loucura, eu sei, mas existe uma parte do seu ego que ama a estagnação. Por quê? Porque a estagnação é segura. Enquanto você for uma vítima das circunstâncias, você não precisa se arriscar. Enquanto você for o injustiçado, você tem o direito de reclamar, e reclamar gera uma descarga de dopamina barata que engana a alma, fazendo-a crer que está agindo quando está apenas gritando. O primeiro passo real para a reconstrução é o desmame da autopiedade. É irônico. Você pede ao universo por portas abertas, mas está tão ocupado, abraçado às suas feridas, que não teria mãos livres para segurar a maçaneta se a porta se abrisse agora. O Logos e a ordem universal. No estoicismo falamos do Logos, a razão universal, a ordem que rege o movimento dos astros e o crescimento das plantas. O Logos é pura estrutura. O universo é organizado, rítmico, disciplinado. Quando você vive em desordem, dormindo em horários errados, quebrando promessas feitas a si mesmo, deixando sua mente ser um lixão de informações inúteis, você está em guerra contra a própria natureza da realidade. Você está tentando nadar contra a correnteza do cosmos. A reconstrução começa quando você decide se alinhar à ordem. Não é sobre grandes feitos, é sobre a microdisciplina. Se você não consegue governar o que entra na sua boca, o que sai da sua língua e o que ocupa o seu tempo, você não tem o direito de pedir por um império. O universo não confia o muito a quem profana o pouco. A inércia do velho eu. Entenda o seguinte: a matéria é preguiçosa. Existe uma inércia na dor. Se você passou anos sendo a pessoa que se abandona, o seu corpo e o seu ambiente físico estão viciados nessa frequência. Quando você der o primeiro passo para se reconstruir, tudo ao seu redor tentará te puxar de volta. Seus amigos vítimas vão estranhar sua nova postura. Seu próprio cérebro vai te enviar pensamentos de cansaço. É aqui que entra a rigidez necessária. Você precisa ser o ditador benevolente da sua própria vida. Você deve tratar o seu velho eu como um viciado em recuperação, com compaixão, mas sem dar a ele o controle do dinheiro, do tempo ou das decisões. Eu te digo isso porque eu já estive sentado nessas mesmas ruínas. Eu já tentei construir palácios sobre lama. A dor da autodisciplina é um peso em gramas. A dor do arrependimento é um peso em toneladas. Reconstruir é um ato de fé prática. É acreditar que a ordem que você impõe hoje no seu pequeno mundo vai, eventualmente, ecoar na música das esferas. Você não está apenas arrumando a vida. Você está provando ao universo que você é um canal digno para a abundância. A limpeza do terreno foi profunda. O entulho da vitimização foi queimado. Agora que o solo está firme, precisamos olhar para o habitante desse novo templo. A reconstrução começa na pequena vitória, no não que você diz ao prazer imediato para honrar o seu futuro, na coragem de ser impopular para ser íntegro. O terreno está sendo limpo, o entulho das desculpas está sendo removido. Agora, precisamos olhar para quem você deixou para trás enquanto tentava agradar a todos. Você está pronto para a lição 3. Você está abandonando a pessoa mais importante. Você. Vamos falar sobre o resgate do seu próprio ser. Lição 3. Você está abandonando a pessoa mais importante. Você. Chegamos ao ponto de maior dor, mas também de maior libertação. Olhe para a sua trajetória. Você correu para apagar o incêndio na casa dos outros, enquanto a sua própria fundação apodrecia. Você foi o ombro para o amigo, o suporte para a família, a engrenagem impecável para a empresa. Mas, no silêncio da madrugada, quem estava lá por você? A ironia mais cruel da existência humana é que passamos a vida fugindo da única pessoa que nos acompanhará do primeiro fôlego ao último suspiro. Você está cometendo o crime do autoabandono. A raiz genealógica, o fantasma da servidão. Olhe para trás, para a sua linhagem.
Muitas vezes, esse padrão de se anular não começou com você. Talvez você venha de uma linhagem de mulheres que acreditaram que o sacrifício era a única prova de amor, ou de homens que pensaram que ser um provedor significava ser um autômato sem alma. Você carrega o peso de gerações que aprenderam que olhar para si era pecado ou egoísmo. Eu te digo com a autoridade de quem lê o tempo: honrar seus ancestrais não significa repetir as feridas deles. Você interrompe a maldição geracional no momento em que decide ser a pessoa que finalmente se dá a mão. A perspectiva psicossomática, o grito do corpo. Na psicologia e na medicina, o abandono de si mesmo tem um preço físico. O seu corpo é o palco onde a sua alma se manifesta. Quando você ignora suas necessidades básicas, quando você cala sua voz para não desagradar, o seu corpo começa a falar por você através da ansiedade, da insônia, da fadiga crônica. O seu corpo é como um filho negligenciado que precisa quebrar algo para atrair a atenção do pai. Cada dor, cada crise de pânico é o seu ser gritando: eu estou aqui. Por que você continua me deixando sozinho? A visão espiritual, o templo profanado. Espiritualmente, o abandono de si é uma forma de ingratidão para com o Criador. Se você acredita que é uma centelha divina, um templo do Espírito, como pode tratar esse templo como um depósito de lixo ou uma ferramenta de uso descartável para os outros? Cristo não disse: ama o próximo em vez de ti. Ele disse: como a ti mesmo. Se o seu self está vazio, o que você entrega ao próximo é apenas uma casca seca. O autoabandono é uma heresia contra a vida que habita em você. O exemplo prático: a máscara de oxigênio. No cotidiano, você é como aquele passageiro em um avião em queda que tenta colocar a máscara de oxigênio em todos os outros enquanto desmaia por falta de ar. Se você apagar todos os que dependem de você, cairão junto. O primeiro ato de caridade real é a autopreservação. Cuidar de si não é luxo, é o pré-requisito para qualquer serviço útil ao mundo. Se você não é fiel às suas próprias necessidades de descanso, de estudo, de silêncio, de dignidade, você não será fiel a nada nem a ninguém. Para curar o autoabandono, precisamos entender a anatomia do seu exílio. Por que você se tornou um estranho dentro da sua própria pele? Por que, ao fechar os olhos, você sente uma inquietação que te empurra de volta para o barulho, para o celular, para a vida dos outros? A resposta é dolorosa. Você se exilou de si mesmo para sobreviver a um mundo que não sabia o que fazer com a sua autenticidade. A traição original, a criança e a máscara. Na psicologia profunda, entendemos que o abandono de si começa na infância. Para ser amado, para ser aceito, para não ser o problema, você aprendeu a monitorar as expectativas dos outros. Você criou uma máscara: o bom filho, o trabalhador incansável, o amigo sempre disponível. O problema é que a máscara grudou no rosto. Você passou tanto tempo sendo o que os outros precisavam que o seu eu real foi empurrado para o porão. O autoabandono é o preço que você pagou para pertencer. Mas hoje esse contrato venceu. A dívida está cobrando juros em forma de depressão, vazio e falta de sentido. O exílio acabou, mas você esqueceu o caminho de volta para casa. A visão espiritual, a centelha sufocada. Metafisicamente, quando você se abandona, você apaga a sua assinatura vibracional única. No universo, não existem duas almas iguais. Você foi enviado aqui com uma nota específica para tocar na sinfonia da existência. Quando você se anula para encaixar, você cria uma nota falsa. O universo não consegue te encontrar para te entregar as bênçãos que são destinadas apenas a você, porque você está vibrando na frequência de outra pessoa. Você está tentando viver o destino de um estranho. O abandono de si é essencialmente um ato de desconfiança na sabedoria da criação
que te fez exatamente como você é. A genealogia da escassez emocional. Olhe para o seu sangue. Quantos dos seus antepassados morreram sem nunca terem se perguntado: quem sou eu? Ou o que eu realmente desejo? Eles viveram no modo de sobrevivência, e essa sobrevivência exigia que eles fossem apenas ferramentas. Você carrega esse DNA de utilidade. Mas entenda, o ciclo para em você. Você é o herdeiro que tem a tarefa de resgatar a dignidade da linhagem, reivindicar o seu direito de existir por si mesmo, e não apenas pelo que você provê. É um ato de cura para todos os que vieram antes de você. Você está libertando seus mortos ao decidir viver como um ser humano inteiro. A prática do reencontro, o silêncio devocional. Como se resgatar? Não é em uma viagem para o outro lado do mundo. É no silêncio de 5 minutos, encarando o espelho e suportando o próprio olhar. É na coragem de sentir o desconforto de estar sozinho, sem distrações. O autoabandono termina quando você começa a tratar a sua própria companhia com o mesmo zelo que trataria a de uma divindade. Quando você cumpre uma promessa que fez a si mesmo, como acordar mais cedo ou ler um livro, você está colocando um tijolo na reconstrução da confiança interna. Você está dizendo ao seu subconsciente: eu não vou mais te deixar para trás. Você sente o peso desse retorno? Não é um capricho, é o seu retorno do exílio. E esse retorno exige uma mudança radical na forma como você enxerga a sua própria sobrevivência. O despertar estoico exige que você pare de buscar salvadores. Ninguém virá te buscar no porão onde você se trancou para agradar ao mundo. Você precisa descer lá, acender a luz e dizer para si mesmo: perdão pela demora, eu voltei para te buscar. Agora que você decidiu parar de fugir de si mesmo, precisamos entender que isso não é um capricho estético. É uma questão de vida ou morte. Lição 4. Autocuidado. Não é luxo, é sobrevivência. Chegamos a um ponto onde a cultura moderna tentará te enganar. Eles tentam vender a ideia de que cuidar de si mesmo é algo supérfluo. Uma máscara facial, um dia de descanso, um privilégio de quem não tem o que fazer. Eles mentiram para você. No despertar estoico, o autocuidado não tem nada a ver com mimos. É uma estratégia de guerra, é a manutenção rigorosa da única arma que você possui para enfrentar o caos do mundo: você mesmo. A falácia do sacrifício eterno. Muitos acreditam que quanto mais se desgastam, mais virtuosos são. É a glorificação da estafa. Mas deixe-me te perguntar: qual é a utilidade de uma lâmina cega? Qual é a serventia de uma lâmpada sem óleo? Se você não dorme o suficiente, se não nutre o seu corpo com o que ele precisa, se não educa a sua mente com silêncio e conhecimento, você não está sendo generoso. Você está sendo irresponsável. Você está sabotando o instrumento que Deus e a natureza te deram para cumprir o seu propósito. Autocuidado é o ato de afiar a lâmina para que, quando o mundo exigir o golpe, você não falhe. O exemplo prático: a gestão do tempo e do não. No cotidiano, a sobrevivência se manifesta na sua capacidade de dizer não. Cada vez que você aceita uma carga que não é sua, cada vez que você permite que o drama alheio invada sua paz para não ser chato, você está drenando sua bateria vital. Entenda, a sua energia é um recurso finito. Se você a gasta com o que é irrelevante, você não terá o que é necessário para o que é essencial. Os estoicos chamavam isso de prosoche, atenção plena. Sobreviver em um mundo agitado exige que você proteja o seu tempo como um soldado protege uma fronteira. Se você não coloca cercas na sua vida, qualquer um pode entrar e saquear os seus tesouros internos. A visão psicológica, o limite da empatia. Existe um conceito chamado fadiga por compaixão.
Quando você se doa sem se reabastecer, a sua empatia morre. Você se torna cínico, amargo e irritadiço. O autocuidado é o que mantém a sua humanidade viva. Quando você se retira para estudar, para treinar seu corpo ou apenas para ficar em silêncio, você está criando uma reserva de força. Sobreviver emocionalmente em um mundo que tenta te drenar exige que você seja, às vezes, inacessível. O silêncio é o seu quartel-general. Se você não tem um tempo onde ninguém pode te alcançar, você já foi dominado. Para muitos, a palavra autocuidado foi sequestrada pelo marketing e transformada em algo estético. Mas aqui, nas trincheiras da realidade, o autocuidado é a geopolítica da sua alma. Imagine uma nação que decide abrir todas as suas fronteiras, que não investe em sua própria infraestrutura e que entrega toda a sua riqueza para os países vizinhos para ser amigável. O que acontece com essa nação? Ela é saqueada, ela se torna dependente, ela colapsa. Você tem feito isso com a sua vida. O exemplo social, a tirania das expectativas. Vivemos em uma sociedade que sofre de uma bulimia de produtividade. Somos cobrados a ser pais perfeitos, profissionais incansáveis e amigos onipresentes. Socialmente, existe uma pressão invisível para que você se sinta culpado se estiver descansando. Se você não está ocupado, você é visto como atrás dos outros. Mas olhe para as pessoas que você admira, aquelas que realmente construíram algo duradouro. Elas são mestres em serem inalcançáveis. Elas entendem que, para oferecer algo de valor ao mundo, elas precisam primeiro proteger a fonte. Se você é acessível a todos, o tempo todo, você não pertence a si mesmo, você é propriedade pública. E o que é de todos, ninguém cuida. O autocuidado é o ato de retomar a posse da sua própria vida. O exemplo humano, o pai e o filho. Pense em um pai que trabalha 18 horas por dia para dar tudo aos filhos. Ele negligencia o sono, a saúde e a própria paz mental. O que ele entrega aos filhos no final do dia? Um homem irritadiço, exausto, sem paciência e sem presença. Ele deu brinquedos, mas negou a si mesmo. No final, esse homem colapsa e a família perde o seu pilar. Onde está a virtude nisso? A verdadeira generosidade teria sido cuidar da própria saúde e da própria mente, para estar inteiro naqueles poucos momentos com a família. Autocuidado é garantir que as pessoas que você ama recebam o seu melhor, e não apenas o que sobrou do seu cansaço. A bioquímica da sobrevivência. Psicologicamente, quando você ignora o autocuidado, o seu cérebro entra em modo de sobrevivência, luta ou fuga. Seus níveis de cortisol sobem, sua visão se estreita e você perde a capacidade de pensar a longo prazo. Você começa a reagir à vida em vez de criá-la. O autocuidado, o silêncio, o treino, a leitura, a alimentação é o que sinaliza ao seu sistema nervoso que você está seguro. Só em um estado de segurança é que a criatividade, a sabedoria e a lei da atração podem operar. Você não consegue atrair abundância se o seu corpo está vibrando no pânico da exaustão, a fronteira do não. Socialmente, o seu sim só tem valor se você tiver a coragem de dizer não. Se você diz sim para tudo, o seu sim não vale nada. O autocuidado prático é aprender a ser impopular. É entender que você decepcionará algumas pessoas para não decepcionar a si mesmo. O estoico não busca a aprovação da multidão. Ele busca a aprovação da própria consciência. Se o preço de ser aceito por um grupo é a sua exaustão mental, o preço é alto demais. Entenda, o mundo vai continuar te pedindo coisas até que você não tenha mais nada para dar. A mão que para esse ciclo é a sua, a sabedoria dos antigos. Os antigos navegadores sabiam que não se pode controlar o vento, mas se pode cuidar das velas. Se a vela estiver rasgada, o melhor vento do mundo não te levará a lugar nenhum.
O seu corpo e a sua mente são as suas velas. O autocuidado é o remendo, é o reforço, é a limpeza. Sem isso você não navega, você apenas deriva. E quem deriva acaba nos recifes. Entenda de uma vez por todas, se você colapsar, o seu mundo colapsa junto. Cuidar de si é o maior ato de responsabilidade que você pode exercer por aqueles que você ama. Mas o que acontece quando ignoramos esse limite? O que acontece quando a estrutura finalmente cede? Lição 5. Quem não cuida de si mesmo, colapsa. Chegamos ao ápice da nossa jornada. Se as lições anteriores foram o martelo que quebrou suas ilusões, esta última lição é o bálsamo que cura a ferida. Mas para curar, precisamos olhar para o abismo que você evitou por tanto tempo. A lei final da natureza é implacável. O que não é nutrido, morre. O que é ignorado, colapsa. O colapso silencioso. Muitas pessoas pensam que o colapso é um evento barulhento, um grito, uma queda pública, um desastre financeiro. Mas o colapso mais perigoso é o silencioso. É aquele que acontece dentro de você, ano após ano, enquanto você sorri para as fotos e diz que está tudo bem. É a morte lenta da sua alegria, o desbotar dos seus sonhos e a transformação da sua alma em um deserto de obrigações. Você não colapsa de uma vez, você colapsa em parcelas, cada vez que engole a sua verdade para não incomodar ninguém. Mas ouça bem, a estrutura da vida não suporta o peso de uma mentira por muito tempo. Se você não cuidar de si, o universo forçará uma parada. O que chamamos de doença ou crise é muitas vezes apenas a vida puxando o freio de emergência antes que você se destrua por completo. A sabedoria da terra e das estações. Olhe para a terra. Até o solo mais fértil exige o pousio, o tempo de descanso onde nada é plantado. Se um agricultor força a terra a produzir sem parar, o solo se exaure, os nutrientes desaparecem e a vida se apaga. Você é esse solo. Você tem tentado viver em um verão eterno, produzindo, servindo e brilhando, mas a alma exige invernos. Ela exige o recolhimento, o silêncio e a nutrição que só o autocuidado profundo pode dar. O colapso acontece quando você tenta desafiar as estações da sua própria alma. Acolha o seu cansaço. Ele não é uma fraqueza, é um sinal de que você é humano. O exemplo espiritual, o deserto e a fonte. Em todas as grandes tradições espirituais, o mestre sempre se retira para o deserto ou para a montanha. Não para fugir do mundo, mas para não ser diluído por ele. Se você não cultiva um jardim interno, se não cuida da sua própria fonte, o que você terá para oferecer aos que te cercam? Água salobra. O colapso de quem não se cuida é, na verdade, uma traição com aqueles que ama. Pois no final, você não entrega a eles a sua presença, mas apenas o seu fantasma. Cuidar de si é o ato mais acolhedor que você pode praticar. Garante que quando você estiver com o outro, você estará inteiro. Para muitos, a palavra colapso soa como um fracasso final. Mas eu te convido a olhar mais de perto, com os olhos de quem busca a sabedoria oculta nos destroços. Por que o universo permite que você colapse? Por que a sua mente e o seu corpo chegam ao limite da exaustão? Porque o colapso é a misericórdia da realidade. É o colapso do seu falso eu, aquela construção de ego, obrigações e máscaras que você passou décadas tentando manter em pé. A morte do personagem. Entenda, quem colapsa não é você. É o personagem que você criou para agradar ao mundo. Você colapsa porque tentou sustentar uma arquitetura que não tinha fundações na sua verdade. Socialmente, fomos ensinados que aguentar tudo é uma virtude, mas o estoicismo e a sabedoria espiritual nos mostram que a maior virtude é a verdade. Se a sua vida hoje é baseada em dizer sim quando quer dizer não,
em sorrir quando quer chorar e em trabalhar até a exaustão para comprar coisas de que não precisa para impressionar pessoas que não te amam. Você está vivendo uma mentira, e a mentira, por natureza, é instável. O colapso é o universo dizendo: essa vida não te pertence mais. Eu vou derrubar essas paredes para que você possa finalmente ver o céu. A geometria sagrada do descanso. Existe uma profundidade espiritual no ato de parar. No hebraico, a palavra Shabbat não significa apenas descanso, mas cessação. É o reconhecimento de que a criação é perfeita e que você não precisa fazer nada para merecer o seu lugar no cosmos. Quando você não cuida de si, você está agindo como se fosse o motor do universo, como se tudo fosse parar se você fechasse os olhos por um segundo. Isso é uma forma sutil de arrogância. O verdadeiro despertar começa quando você se rende e admite: eu sou parte do todo. Se eu cuido da parte, eu mesmo, eu honro o todo. O colapso acontece para te lembrar que você é uma criatura, não o Criador. Acolher sua fragilidade é onde reside sua verdadeira força. A bioquímica da alma. O ponto de mutação. Psicologicamente, o colapso é o momento em que o seu sistema nervoso entra em shutdown. Mas este é também o momento de maior plasticidade. Quando as velhas estruturas caem, o terreno fica limpo para uma nova semeadura. É aqui que o autocuidado deixa de ser uma tarefa e se torna uma devoção. Você passa a se cuidar não para funcionar melhor no sistema, mas porque você reconheceu a sacralidade da sua existência. Você começa a tratar o seu sono, a sua comida e os seus pensamentos como oferendas em um altar. O colapso é o rito de passagem do escravo da utilidade para o mestre da presença. O acolhimento do vazio. Eu sei que o vazio dá medo. Eu sei que sem o seu cansaço e as suas preocupações, você se sente sem identidade. Mas é nesse vazio, nesse silêncio absoluto que surge após o colapso da velha vida, que você finalmente ouvirá a sua voz real. Não tenha medo de cair. A queda é apenas o caminho mais rápido para tocar o solo firme da realidade. E uma vez no chão, você descobrirá que a terra é fértil, que o sol ainda brilha e que você é infinitamente amado. Não pelo que você faz, mas simplesmente porque você é. O voto de retorno. Eu quero que você sinta agora o peso que carregou até aqui. Sinta o cansaço nos seus ombros e a sede na sua alma. E agora, solte. O despertar começa no momento em que você admite: eu não aguento mais carregar o mundo nas costas enquanto as minhas pernas fraquejam. Esse não é o fim, é o começo da sua reconstrução. O colapso não vem para te destruir, mas para derrubar as paredes da cela que você mesmo construiu. Nós percorremos hoje um caminho que a maioria evita. Cruzamos a fronteira entre o desejo infantil de ser salvo e a maestria brutal de salvar a si mesmo. Você agora entende que o seu mundo não é algo que acontece com você, mas algo que emana de você. As 5 lições que discutimos não são apenas palavras, elas são as vigas da sua nova fundação. A partir de agora, você não pode mais dizer que é uma vítima das circunstâncias ou do cansaço. Você sabe que o leme está em suas mãos e que a negligência com a sua própria alma é o único pecado que o destino não perdoa. Mas saber não é o suficiente. No universo, o conhecimento é apenas potencial. A ação sustentada é o poder real. Eu quero saber quem são os arquitetos que chegaram até o fim deste despertar. Se você sentiu o chamado para parar de se abandonar e assumir o controle da sua reconstrução, deixe o seu selo de autoridade nos comentários. Escreva com convicção: o meu despertar começa agora. Eu sou o meu primeiro projeto. Muitos de vocês me perguntam como manter essa chama acesa quando o barulho lá fora se torna ensurdecedor.
Como permanecer inabalável quando o mundo tenta te arrastar de volta para o caos e para a servidão emocional. É por isso que eu condensei séculos de sabedoria estoica e estratégias práticas de blindagem no meu guia, Sereno em um Mundo Agitado. Este e-book não é apenas uma leitura, é um treinamento para o seu espírito. Nele, eu te ensino a construir o templo interno onde o ruído externo não entra e onde a sua paz é inegociável. É o manual para quem decidiu que a serenidade é a base de todo o sucesso real. Se você está pronto para deixar de ser um reator e se tornar um criador, o link está no primeiro comentário fixado e na descrição. Se este conteúdo ressoou com a sua verdade, torne-se parte desta egrégora. Inscreva-se no Mentalidade Invicta. Aqui, nós não buscamos motivação passageira. Nós buscamos a transformação que perdura através da disciplina e do autoconhecimento. Ative as notificações, porque a sua jornada de reconstrução está apenas começando. Lembre-se, o universo está em silêncio agora, observando a sua próxima escolha. Não o decepcione. Não se decepcione. Seja a luz que guia seus próprios passos, e o mundo não terá outra escolha a não ser seguir o seu brilho. Eu sou o Mentalidade Invicta, e a sua nova realidade começa agora.